Já dá. Pessoal, irmãos, com a paz do Senhor, amém. Amém. E hoje muita alegria estar aqui nesse congresso, onde se encontra presente eu e o pastor Denis. O pastor Denis ministrou uma mensagem muito poderosa no dia de ontem, no primeiro dia do congresso. Ele ministrou uma mensagem que dizia de um crente renunciar aquilo que ele gosta para servir a Cristo. Hoje eu falarei da vida de um homem, respeitando o tema, porque o justo sofre. Eu falarei da vida de um homem que sofreu por causa do amor dele que ele tinha para Deus. Ele sofreu por causa do amor que ele tinha de obedecer a Deus. O nome desse homem é chamado Jó, que se encontra no seu próprio livro, no capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: onde vês? E Satanás respondeu: o Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. Continuando a leitura no mesmo livro, aqui no capítulo 42, diz assim: então respondeu Jó, Senhor, e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Pois bem, eu irei falar da vida de um homem muito sério, um homem que diz a Bíblia que ele era rico naquela época. Para você ser rico naquela época, você tinha que ter no mínimo umas 40 fazendas de 800 mil hectares cada uma. Diz a Bíblia que ele era um homem respeitado, um homem que era mais rico da época dele. O homem era abençoado por Deus, porque naquela época, para você ser abençoado por Deus, basta você ter um filho homem. E ele tinha 7 filhos homens e 3 mulheres. O homem era realmente um servo adorador e próspero, porque prosperava tudo aquilo que ele fazia. Chegando, diz a Bíblia, continuando a história dele, diz a Bíblia que chegou na presença do Senhor Satanás. Satanás chegou na presença do Senhor e falou para o Senhor assim. E o Senhor perguntou para ele: Satanás, o que está fazendo, o que está passeando, por que você está aqui? Eu creio que devia ser um congresso missionário, né? E Deus estava participando lá, né? Aí Satanás veio na presença do Senhor e o Senhor falou, a pergunta para ele, falou: Satanás, o que está fazendo aqui? Ele respondeu assim: eu estou rodeando a terra e encontrei você. Aí Deus falou assim para ele: disse meu servo Jó, eu quero te dizer nesta noite, mesmo que Satanás esteja te atropelando, esteja te pisando na cabeça, mas não é isso que Deus escolheu para você. Você deve estar falhando em alguma coisa com Deus, porque Deus, quando escolhe alguém, ele escolhe de uma forma soberana, ele escolhe de uma forma eterna, ou seja, Deus tem os atributos que não dá para ninguém, ou seja, a sua glória, a sua onipotência, a sua onipresença. Bem, e diz aqui a Bíblia que Deus apontou Jó no meio da multidão. Falou assim: vixe, meu servo Jó, Satanás. E Satanás lançou um desafio sobre o Senhor. Falou: Senhor, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma família boa, se eu tivesse posses e terrenos, se eu tivesse saúde, é claro que dar glória ao Senhor é fácil. E Deus falou assim para ele: então vai lá, Satanás, toca nos bens desse homem, toca na vida material desse homem. E Satanás foi lá e tocou. Diz a Bíblia que caiu um fogo do céu e consumiu tudo aquilo que ele tinha. Consumiu os seus bois, os seus jumentos, os seus carneiros, consumiu as suas riquezas, as suas posses. E diz a Bíblia também que quando o mensageiro falou isso para Jó, Jó não se lamentou não. Ele, sempre a resposta dele é: bendito seja Deus que criou o céu e a terra. Diz a Bíblia também que estava tendo uma festa, creio eu, que não é no Xaraés, nem na 1054, era uma festa num galpão. O galpão estava com os filhos de Jó lá dentro, 7 homens e 3 mulheres. Esses 7 homens, diz a Bíblia que ele era o orgulho de Jó, porque Jó oferecia holocausto para eles, holocausto para Deus, protegendo a vida deles. Diz a Bíblia que também, e o mensageiro chegou assim para Jó: Jó, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu com seus filhos. E Jó falou assim: o que aconteceu? Me fale logo. E ele falou assim: só sobrou eu, mas só que quando está tendo a festa no galpão, os seus filhos foram mortos, caiu um vento tão forte, soprou um vento tão forte, que caiu o galpão, caiu em cima da cabeça deles, morreram todos. E a primeira atitude que Jó teve é de rasgar suas vestes. E Satanás ficou atento, porque Satanás não é onisciente. Ele não sabia o que Jó ia fazer dali para frente, mas ficou atento, observando o que Jó, a atitude de Jó. E Jó falou assim para ele: Satanás, bem posso eu receber o bem e não o mal de Deus. Glorificado seja Deus, Criador do céu e da terra. E diz a Bíblia aqui também, alongando, porque o tempo é curto, e temos outro preletor para pregar Jorge, no outro dia, a oração principal. Diz a Bíblia também que chegou 3 amigos da onça, chegaram na presença de Jó e falaram assim: Jó, você deve estar fazendo alguma coisa errada, seus filhos morreram,
a sua fazenda acabou, seus bens materiais acabou, você não tem nem dinheiro para pagar a prestação do seu terreno, dos seus lotes. Já falou assim pra ele que nada, Rafael, você não sabe que sorte que eu estou vivendo. Posso estar passando na tribulação, mas o Senhor é comigo, o Deus da providência é comigo. E a Bíblia também, alongando mais a história assim, que a mulher de Jó chegou para ele, isso na terceira parte da vida dele já, que ele está cheio de feridas, ele falou assim, a mulher dele chegou para ele e falou assim, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E Jó vindo aquilo que a mulher, cala a boca, mulher, você não sabe o que diz. Posso eu receber do bem e não o mal de Deus? Aí Jó respondeu assim para a mulher, eu quero te dizer nesta noite, mesmo que você esteja recebendo um pão que o diabo amassou, mas Deus é contigo, Ele prospera quando você prospera, Aleluia! alegra quando você alegra, Deus quer te ver contente, você pode estar, mas você não é. Se Ele der, Ele é Deus, se Ele não der, também Ele é Deus, se Ele fazer, Ele é Deus, se Ele não fizer, também Ele é Deus. Lembre-se disso, e mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, o Senhor Todo-Poderoso é contigo. 16 minutos já, cara. É aqui, né? Esse telefone.